Boa tarde, galera. Meu nome é Robson. Estou aqui hoje para contar um pouco da história das latinhas para vocês. A história das latinhas teve início no ano de 1730, quando o governo da França ofereceu um prêmio de 12 mil francos para quem inventasse uma maneira de conservar comida. O desenvolvimento foi impulsionado por necessidades militares, pois as tropas de Napoleão precisavam de uma maneira confiável de estocar os alimentos para não continuar a morrer de fome nos campos de batalha. Em 1812, começaram a surgir os primeiros alimentos acondicionados em latas de aço. As primeiras latas de comida chegaram às lojas em 1830, mas as vendas eram lentas devido ao seu preço ainda elevado, à grande quantidade de comida fresca nas cidades e também à dificuldade de abertura das latas. A Guerra Civil Americana foi outro fator importante para a expansão da comida enlatada. O aumento da demanda levou naturalmente ao aperfeiçoamento dos processos de fabricação das latas e ao enlatamento. O desenvolvimento das latas foi então impulsionado pela Revolução Industrial, que possibilitou a mecanização da fabricação das latas e a produção de chapas de aço de baixo teor de carbono. Entre 1870 e 1900, o número de enlatadores saltou de menos de 10 para incríveis 1.800. A partir de 1920, passaram a se utilizar vernizes internos nas latas. Em 1930, as latas começaram a se tornar populares, como são até hoje. É isso aí, galera. Falei um pouco para vocês sobre a história das latinhas. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Boa tarde, galera. Meu nome é Matheus e hoje estou aqui para falar sobre as propriedades, os métodos de obtenção e os custos da lata de alumínio. Bom, a matéria-prima principal do alumínio é a alumínia. A alumínia é extraída de uma classe de rochas chamadas de bauxita, através de um processo que se chama processo Bayer. Após a obtenção da alumínia, que é um óxido de alumínio, é necessário obter o alumínio metálico puro, através de um processo chamado de eletrólise. É passada uma corrente elétrica para que a alumínio se transforme no alumínio metálico, dando assim a origem ao alumínio primário. Bom, algumas propriedades da lata de alumínio. Elas se fundem a 650 graus Celsius e a sua queima pode gerar compostos orgânicos voláteis, provenientes de tintas ou vernizes. As latas de alumínio são itens úbicos em mercearias, usadas para substituir as garrafas de vidro e como recipientes para bebidas que variam do tipo refrigerante, cerveja e etc. E o custo dela é de, em média, uma tonelada, R$ 3.000. R$ 3.000. E é isso, galera. Boa tarde, meu nome é Lucas Lima. Eu vou falar sobre os processos de reciclagem da latinha de alumínio, como vocês podem ver na imagem a seguir. Bom, como eu falei, no primeiro processo para produção de latinha de alumínio é a extração de bauxita. A produção de bauxita é diretamente associada ao seu refino em alumina, matéria-prima básica do alumínio. Depois da segunda etapa, produção de alumínio. A matéria-prima necessária para produzir alumínio primário é o óxido de alumínio, também conhecido como alumina. É um pó branco produzido a partir do refino de bauxita. A terceira etapa é a produção de alumínio primário, e a obtenção do alumínio primário é feita a partir da bauxita e divide em 3 etapas, que é a mineração, refinaria e redução. A quarta etapa é a produção de chapa de alumínio, onde ela passa por processo de laminação por compressão de metal que passa entre 2 cilindros. A quinta etapa é a produção de lata e de tampa. A produção de lata e tampa é feita em 2 linhas de produção diferentes, pois não são fabricadas na mesma linha de montagem. E a tampa é recravada no corpo da lata no fabricante de bebida. Já o sexto processo, que é o mais importante, é por fim a reciclagem, que é juntar todas as latinhas e já mandar para a quarta etapa direto, onde é a produção de chapa de alumínio, e assim começando o processo de produção das latinhas novamente. Bom, pessoal, eu vou falar da lata de aço. Primeiramente, vou falar sobre as suas propriedades, que ela constitui principalmente uma liga metálica à base de ferro, que torna uma das melhores formas de armazenar alimentos porque ela é altamente resistente. E ela é versátil também, porque ela possui uma camada fina, e nessa camada tem estanho ou cromo, que impede a oxidação da lata de aço, preservando a mercadoria, que reduz o peso também, essa camada fina, que facilita o transporte. Sobre a fabricação da lata de aço, gira em torno, em números, 1,2 mil embalagens de aço por minuto nas indústrias. E seu método tradicional constitui em cortes de folha de aço,
que juntamente coloca uma película protetora elástica que protege a folha. Aí tem a impressão dessa folha também. E depois são feitos cortes em retângulos menores para poder confeccionar o corpo da lata. E aí para colocar a tampa e o fundo da lata, coloca a solda. E sobre o custo de produção, para lote de 1.000 latas, gira em torno de $40. Mais uma parceria com a empresa Metallic, com a Companhia Siderúrgica Nacional, visa o aço como matéria-prima para poder aumentar a economia e a produtividade. Porque uma vantagem do aço é que ele tem menor tempo de erosão em relação ao alumínio, e é ecologicamente correto também no seu método de produção, e é 100% O aço é o reciclável. material mais reciclado do mundo. Cerca de 385 milhões de toneladas são recicladas em todo o planeta. No Brasil, são cerca de 300 mil toneladas que são reciclados após o consumo. O ciclo de reciclagem. O aço, a primeira etapa é o separador, que separa o aço de outros metais, por processo manual ou magnetização. Por exemplo, eu peguei um ímã e uma lata de aço qualquer. O ímã magnetiza o aço, diferente de outros metais, por exemplo, o alumínio, que não iria magnetizar. O segundo processo é o processo da limpeza, que tira todo contaminante da lata para fazer a reciclagem. E em seguida ela é prensada e levada a usinas, que são levadas ao forno elétrico de oxigênio a 1500 graus. Depois que fica no estado líquido, elas são moldadas placas e depois são cortadas em chapas para formar umas novas latas. Bom, galera, a conclusão que nós temos é que tanto a lata de aço quanto a de alumínio, elas são ecologicamente corretas e são 100% recicláveis. A lata de aço é recomendada para a indústria alimentícia, como atum em conserva, pêssego, devido por conter uma camada de cromo que impede a oxidação do ferro, evitando que o alimento fique com gosto ruim. A de alumínio, por ser mais leve e mais prática de manuseá-la, ela é recomendada para a indústria de bebidas, que é bem mais consumidas que as latas de aço. O preço de fabricação de 1.000 latas de aço gira em torno de $40,37. E as de alumínio são $44,32. Essa é a única diferença mais visível que a gente pode ter sobre essas latas. Tanto faz você usar uma ou outra, o que difere mesmo é o destino final dela, que seria para alimentos ou bebidas. Mas é isso, até mais.